Vou começar essa história desde o momento em que conheci o único amor da minha vida. Eu tinha 9 anos de idade e cuidava de uma bebezinha da vizinha de frente. Com os dias passando, eu conheci o primo dessa bebezinha, que tinha 12 anos. No primeiro dia em que nos olhamos, foi quase que instantaneamente um sentimento bom. Claro que eu era uma menina e ele também muito novo para saber o que era o amor. O tempo foi passando, ele frequentava a turma de amigos da minha rua, só para ficar perto de mim. Um belo dia, a turma resolveu entrar no jardim de um condomínio escondido e lá estávamos nós, juntos. Sentamos na grama e demos nosso primeiro beijo. Foi muito bom, apesar de eu morrer de vergonha dessas coisas. O tempo foi passando até eu ter uns 14 anos e namorávamos escondido, porque minha mãe era extremamente autoritária e, se soubesse, me dava uma surra. Eu sentia muita paz ao lado dele e ele dizia a todos, menos para mim, que teria uma família comigo. Um dia, a avó dessa bebezinha chamou a atenção dele por me olhar diferente e, se minha mãe soubesse, ela me machucaria. Então ele não quis mais frequentar a casa e eu fiquei sem entender nada. Achei que ele não gostava mais de mim, que tivesse me abandonado. Depois de alguns anos, ele reapareceu. Nós não conseguíamos falar o que sentíamos um pelo outro. Apenas víamos nos olhos um do outro. Como eu não sabia das intenções dele, segui minha vida. Conheci o pai da minha filha, engravidei com 17 anos. Tive ela com 18 e moramos juntos por 7 anos. Quando eu tive minha filha, meu amor foi me visitar em casa junto com a tia e a mãe dele. Detalhe, eu coloquei o nome Ana, da minha filha, em homenagem à mãe dele, e Beatriz foi o nome da bebezinha que eu cuidei. Ele olhava para o pai da minha filha com ódio mortal e eu fiquei só no quarto, mexida com ele ali. Quando ele foi embora, veio se despedir de mim. Olhou para minha filha e disse: "Você sabe que ela era para ser minha filha?" Eu fiquei com vergonha, claro. Passaram 7 anos e ele descobriu que eu estava me separando. Casamento esse de agressões e quase morte. Veio me reencontrar, com tudo planejado para sermos uma família. Eu não tinha cabeça para nenhum relacionamento naquele momento. E sem deixá-lo falar, eu disse que naquele momento eu não poderia ter nada com ele. Vi na mesma hora que ele ficou triste. Depois de 4 dias que eu parei para refletir e percebi a burrada que eu fiz. Liguei para ele por 2 vezes, mas ele não me atendeu. Eu deduzi que não queria mais nada comigo e infelizmente segui a vida novamente. As vizinhas da frente se mudaram e eu perdi as chances de vê-lo novamente. Depois de tudo isso, passaram-se 12 anos. Nesse período, eu me casei e ele também, mas eu guardava as esperanças de um reencontro. Cheguei a procurá-lo nas redes sociais, mas nunca o encontrei. Um belo dia, a tia dele, mãe daquela bebezinha, me enviou solicitação de amizade no Facebook e eu adicionei ela. A filha e a mãe dele também. Depois de algumas semanas, ele me viu no Facebook da mãe dele e me adicionou. Nossa, meu coração quase saiu pela boca de tanta emoção. Uns 5 dias depois, me manda mensagem, mas apagou. Eu respondi com um boa noite e a conversa fluiu. Eu estava casada, mas prestes a um divórcio, e ele também casado e com um filho. Conversamos normalmente, eu pedi perdão para ele se eu o tinha feito sofrer, e ele me respondeu que não tinha nada a ser perdoado e que eu sempre fui o amor da vida dele e que ninguém tiraria isso. Durante a conversa, partiu dele a ideia de se separar, porque já fazia tempo que estava mal e já havia tido 2 separações entre eles. Enfim, ele estava decidido a ficar comigo e eu também com ele. O tempo foi passando e seguimos com o plano. Eu pedi a separação e ele também pediu, e dizendo o meu nome e nossa história a ela. Daí foi aquela situação chata que todo término tem. A mãe dele já sabia de nós dois e de tudo o que acontecia. Eu iria morar na cidade dele, no interior. Já tínhamos até casa para alugar e tudo. Eu estava tão feliz porque eu era o amor da vida dele e ele da minha, que seria meu esposo. Observação: não tínhamos relações antes de romper os casamentos. Ele iria mantê-lo por 6 meses e pedir a guarda compartilhada do pequeno. Quando foi na véspera do dia de nos reencontrarmos, ele veio dizendo que eu teria que decidir algo, que dependeria dessa decisão para ficarmos juntos. Fui mesmo assim, nos reencontramos.
Foi o melhor dia da minha vida. Nos abraçamos, ele teve todas as respostas ao me ver e ficamos por 2 dias. Quando foi no segundo dia, ele veio com uma proposta de poliamor, vindo diretamente da ex dele, que estava em separação de corpos, dele ficar com as duas. Meu chão caiu. Se eu não aceitasse, eu não ficaria com ele. Depois, conversando, eu topei, porém não querendo, e vim para casa. Mas pensei bem, e isso é bigamia e desagrada a Deus, e pensei no histórico dessa mulher. Vi que eu corria muitos riscos e até de vida também. Resolvi não aceitar. No dia seguinte ao ocorrido, ele veio totalmente diferente, até no bom dia, com um papo de que amou ter ficado comigo, mas que não iria se separar dela, que ele fez ela, que ela foi um quadrinho que ele pintou a pincel desde os 15 anos de idade, que ele não seria um bom esposo, que não ia me fazer feliz, que ele é um bom amante, que eu queria tirar ela da jogada. Nossa, me disse cada coisa que me deixou extremamente abalada. Foi de uma frieza e crueldade sem igual. As nossas conversas ele mandava para ela, como se eu estivesse infernizando ele. Até uma foto minha de calcinha vazou. Mas mesmo depois de tudo isso, ele ainda conversa comigo no WhatsApp. Fala com veemência que me ama e eu ainda vou ser dele. Mas deu a entender que me quer como amante. Eu o amo sim, apesar de não aceitar a proposta dele. Hoje sofro muito mesmo. Deixei de sorrir, não venho mais me alimentando direito, fico me perguntando o que eu fiz de errado. Choro demais. Um dia tive uma crise de choro que foi desesperador. A tia e a prima dele, que somos amigas, que me ajudaram porque eu fazia dias que não comia. E nesse dia eu poderia fazer uma besteira de tão desorientada que fiquei. Estou tentando retomar meus estudos, me dedicar a eu mesma. Só que está sendo muito difícil. Eu não consigo bloquear ele, sabe? Vivo um dia de cada vez. Eu e meu esposo voltamos. Resolvi dar uma oportunidade ao meu casamento, mas eu não o amo mais. Tenho carinho pela nossa história. Minha filha não mora mais comigo depois de tudo isso. E ele está com ela, dizendo que me ama com sua família. E eu fiquei em cacos, com a minha família destruída. Não sei o que fazer, o que pensar, o que é certo ou errado. Tenho orado bastante para Deus acalmar meu coração. Vem acabando com o meu psicológico. Ele diz que ainda vai me procurar, que pensa muito em mim ainda. Porém, ele não quer se separar dela para ficarmos juntos. Ora diz que ama ela e ora que vai criar o filho. Gostaria muito de colocar um ponto final nisso tudo. Viver minha vida. Só que o que eu sinto ainda é muito forte. Preciso muito de ajuda, Sil. Ai, gente, com esses homens, meu Deus, parece que os homens tratam as mulheres como se fosse uma massinha de modelar, sabe? Modela ali um coraçãozinho cheio de coisa e depois vai lá e amassa, destrói. O problema das mulheres é que a gente, acaba acreditando nas farsas. E isso é muito complicado. Por quê? Porque ninguém vem escrito na testa: sou um narcisista, sou um manipulador, sou um mau caráter. Se der tempo, quero gravar um vídeo e colocar no ar amanhã. Vou ver se vai dar tempo. Sobre como identificar pessoas mau caráteres, e aí acho que na semana que vem ou nessa semana mesmo sobre narcisista, gente. Porque o que tem de homem desse estilo ou desta naipe por aí não tá no gibi. E a gente acaba se envolvendo, porque no começo eles são como esse aí, ó. Ai, nós vamos se separar, eu vou casar com você, não sei o que. Ele queria te levar pra cama, ele quer ficar ali alimentando pra quando ele quiser dar uma pulada de cerca. Meu amor, você só vai conseguir sair dessa no momento que você realmente bloquear, excluir da sua vida, não demonstrar fraqueza. Você pode chorar, chore, mas não deixe ele ficar sabendo. Sabe? É lógico que a gente sente, a gente sofre, a gente se acostuma com as pessoas, mas ficar rastejando, se humilhando, jamais nessa vida. Você tem que virar as costas e decidir o que você quer e vai pra frente. É bom ter apoio de amigos, é bom ter apoio da família, mas tem que pôr na cabeça o que aquela pessoa fez com você. Se aquela pessoa te maltratou, se ela te diminuiu, se ela te fez propostas indecentes para massagear o ego dela ou dar satisfação, dar prazer para aquela pessoa, você tem que entender que, uau, eles não estão me valorizando. E nós temos ainda,
um problema muito sério que as mulheres têm é que a gente fica inventando desculpa para as atitudes deles, sabe? A gente fica inventando desculpa. Ah, mas será que ele não fez isso porque isso? Ah, mas será que ele não tem problema com a mãe, com a família, com não sei o quê? Não tem porcaria nenhuma. E se tiver, você não é psicóloga. Eu acho assim tão interessante quando a gente observa, percebe, uau, isso não é para mim, meu filho. Você vai lá cuidar das suas coisas, que eu vou cuidar das minhas, porque eu não aceito isso. Não aceito determinadas coisas, nem por um sexo incrível, nem por um amor do passado, nem por um amor do presente que poderia ser eterno no futuro. Não adianta. A gente tem que entender que se nós não nos valorizarmos, se nós não nos amarmos, ninguém vai valorizar a gente. Ninguém vai valorizar. Tá na hora das mulheres colocarem na balança o que vale a pena. Não dá mais para ser aquelas iludianes que vai jogando para debaixo do tapete o que os caras vão fazendo. O que esse cara fez com você já foi o suficiente para você mudar de vida e virar página. Bloqueia em tudo, bloque total. Por quê? Eu falo assim, não bloqueie quando a pessoa não tá te perturbando. Mas no meu caso, quando me perturba, bloqueio sim. Se eu não quero mais, eu bloqueio sim. Não quero ninguém me perturbando, tá? E é a mesma coisa que tá acontecendo com você. Hora de virar a página. E por favor, meninas, deixem aqui os comentários pra ela. Vamos dar uma ajuda pra ela. Olha, vai tomar banho de sal grosso, vai fazer uma viagem, vai fazer alguma coisa. Eu sei que é difícil. A gente fala, pensar, Sil, você fala isso porque não é com você. Mas, gente, eu já passei tanto por essas situações que hoje eu tiro de letra. Eu também não sou aquela pessoa que gosta de, vamos dar uma volta no parque. Vamos. Não, eu vivo ali o meu luto de alguns dias e bola pra frente, e o recomeço, e vai de novo. Por quê? Porque a gente não pode se acabar por causa de homem lixo. Não dá, gente. Esse tipo de homem aí, manipulador, não dá, sabe? Quer estar com você, vai lá e te banca. Se separa e fala, eu quero você, eu amo você, eu vou ficar com você. Agora fica com mimimi. Ui, gente, eu não aguento mais esse tipo de homem imaturo, sabe? Inseguro, homem que não sabe o que quer da vida e daí fica manipulando as mulheres. É muito ruim isso, muito ruim para as mulheres e pior ainda para eles, né? Porque eu acho que esse tipo de homem sofre mais do que as mulheres, só que eles não querem demonstrar. Então deixem aqui os comentários de vocês para ela, eu acho que vai ser muito interessante e até a próxima história real.